Uma garota reencarnou como uma personagem secundária que é usada como ponte entre a protagonista e seus pretendentes obsessivos, que sempre atormentam sua vida. Ela fica apavorada com a chance de falir, então ela treina desde pequena para ser uma cavaleira imperial e ganhar o melhor salário do reino. Ela também decide combinar seu talento em magia com seu conhecimento de programação, e vira uma famosa engenheira mágica, criando todo tipo de objeto especial. Então, ela usa tudo o que sabe para sobreviver como uma estudante da academia, buscando seu futuro próspero em um livro de harém reverso. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje se chama Não Quero Ser uma Ponte do Amor, e espero que aproveitem. A história começa com uma perseguição entre uma moça usando um casaco, e um garotinho fugindo dela. Ela quer sua espada de volta, explicando que encomendou a espada meses atrás, mas o garotinho não tem intenção de devolvê-la, dizendo que o dono da loja já vendeu para ele. A moça ofegante encurrala o garoto, mas ela é pega de surpresa quando ele vira um ninja e faz um movimento evasivo para escapar, continuando a correr. Mas a mulher misteriosa tem algo na manga. Ela pega uma bola rosa de sua bolsa, lembrando como ela é inspirada por seu desenho favorito, e apesar de nunca ter testado em humanos, ela joga nele mesmo assim. O garoto ri e diz que pode bloquear, mas quando a bola o atinge, ele encolhe e fica preso dentro dela, funcionando basicamente como uma pokebola. Ela se diverte olhando para ele, deixando claro que só vai lhe libertar se ele entregar a espada, fazendo com que ele concorde irritado. Ela fica feliz por finalmente conseguir a espada dos anões que estava buscando. Então ela se vira pro garoto pronta para pagar pela espada, mas parece que dinheiro não é problema para ele, já que apenas fica irritado e manda ela esquecer. Ele ameaça e manda ela não aparecer de novo, ou então ele vai fazer com que ela se arrependa. Depois que o garoto sai, ela se pergunta se ele realmente vai lhe dar a espada de graça, percebendo que ela mexeu com um nobre bastante rico. Mas ela sorri mesmo assim, confiante de que ninguém a pegará, já que essa linda moça de cabelo ruivo que ela parece ser, é na verdade apenas um disfarce. Então ela remove seu manto mágico, se transformando de volta numa jovem de 13 anos chamada Shiana West. Ela estava completamente deslumbrante como adulta, mas agora, virou uma menina adorável. Ela pega seu caderno com sua lista de tarefas e marca uma de suas conquistas, obter a espada. De repente ela vê seu irmão procurando por ela, então percebe que se atrasou e decide voltar. Eles chegam à Academia Aujin, onde Arun, o irmão de 15 anos de Shiana, repreende ela por quase perder a cerimônia de entrada, mencionando que ela era mais fofa quando era pequena. Mas uma bela garota de cabelo rosa, e a melhor amiga de Shiana, Helena Flaude, não se importa, e lembra que ela ainda é adorável, o que Arun acaba concordando. Depois de garantir que as duas fiquem com o guia da escola, Arun se despede delas, admitindo que está feliz por elas também terem se matriculado na sua escola. Helena descobre que Shiana escolheu o departamento de esgrima, o que lhe deixa confusa, já que não é nada feminino. Mas Shiana não se importa com o que os outros dizem, e está determinada a fazer o que quiser, lembrando que no fim, todos vão morrer do mesmo jeito. Elas vão até a cerimônia de entrada, e Shiana nota a poderosa estátua de dragão negro no caminho, o símbolo da escola. Ela nota como essa é uma escola bem abastada e com grandes professores, o que é perfeito para ela poder escapar do seu futuro sombrio. Os alunos se reúnem na cerimônia de entrada, onde Shiana deveria estar sentada orgulhosa na primeira fila como uma aluna de honra, mas ela parece estar tentando evitar os holofotes. Então, eles anunciam o representante do primeiro ano, Riley Ordenes, e ela reconhece esse nome como sendo do príncipe herdeiro. Então ela olha para o palco e treme, percebendo que ele é o jovem que ela perseguiu, prendeu numa pokebola e confiscou sua espada, então provavelmente ela está encrencada. Depois da cerimônia, Helena recebe toda a atenção dos garotos, mas ela não está interessada, preocupada que Shiana não está parecendo bem, por razões óbvias. Ela e o príncipe herdeiro frequentam a mesma escola, e agora ela descobre que ambos estão se especializando em esgrima. Além disso, a mera menção do nome dele a incomoda, então ela escolhe ignorar e se retirar para o seu quarto. Helena fica irritada com o entusiasmo de Shiana, e fica triste por seus quartos serem tão distantes. Ela faz beicinho, levando Shiana a acariciar sua cabeça e prometer sempre visitá-la. Helena explica que só está preocupada que Shiana lhe esqueça se os meninos da esgrima ocuparem toda a atenção dela, sem perceber que na verdade foi ela quem conquistou os corações de todos os garotos, fazendo Shiana suspirar e achar sua melhor amiga inocente. Shiana segue para seu quarto no dormitório com cuidado, e descobre que a aluna do terceiro ano, Heizel Mimizu, será sua colega de quarto. Shiana acredita que é má sorte, já que no momento em que entra para ver sua colega de quarto, ela é completamente direta, dizendo que não gosta de ter que dividir o quarto. Mas de repente Heizel admite que estava enganada, notando como Shiana é fofa, ficando simpática de repente, como uma bola de alegria. Heizel fica chocada ao descobrir que Shiana está se especializando em esgrima e quer ser uma cavaleira. Ela comenta que será difícil para ela se casar se tornar uma cavaleira, fazendo Shiana declarar que o casamento nunca garantirá seu futuro, então ela prefere ter um salário sólido, com garantia de pagamento e aposentadoria. Heizel fica extasiada e orgulhosa da independência e coragem dela, enquanto Shiana sorri, porque sabe como as pessoas reagem quando ela diz que quer ser uma cavaleira. Alguns acham estranho como Helena, e outros acham incrível, como Heizel. Mas ela os entende, já que ainda é incomum para as mulheres seguirem carreiras nesse mundo,
e ela também poderia ter sido uma delas se não tivesse tido aquele sonho. Ela começou a ter sonhos bizarros aos 5 anos, e neles ela via sua vida passada como Han Yan. Foi então que ela percebeu que estava vivendo em um mundo que tinha lido antes, e descobriu que estava destinada a sofrer. Acontece que sua família se tornará falida e ela será vendida como noiva, com Helena contribuindo para sua miséria. Às vezes sua versão passada lê o romance durante o sonho, então Shiana aproveita a chance para ler também. Ela examina e tenta encontrar informações úteis, como o fato de que alguém forçará Helena, e essa pessoa é Riley. Ela grita ao acordar, percebendo por que odeia o príncipe herdeiro, ele é um dos protagonistas. Ela foi reencarnada no mundo do livro chamado Os Caras ao Redor de Helena, e como o nome sugere, essa é uma história de romance centrada na Helena adulta. O papel de Shiana é ser sua melhor amiga, e apesar de ser uma personagem secundária, ela também atrairá muita atenção masculina, o que não é tão interessante, já que esses homens estão apenas usando ela para se aproximar de Helena. Em resumo, ela é usada apenas como uma ponte, conectando a protagonista feminina a seus pretendentes. Embora Shiana saiba que nada disso é culpa de Helena, ela está determinada a nunca se tornar essa ponte. Agora, Helena lamenta pelo almoço ter acabado, o que significa que seu tempo com sua melhor amiga também terminou. Shiana vai primeiro se trocar para seu uniforme de esgrima, e enquanto faz isso, percebe que não poderá se esconder de Riley, já que inevitavelmente eles vão se encontrar durante a aula. Ela se arrepende de ter mudado sua aparência para sua versão adulta e não ter se disfarçado completamente como outra pessoa quando estava conseguindo a espada, o que a deixa nervosa, porque apesar do disfarce, o príncipe ainda pode ser perspicaz o suficiente para reconhecê-la imediatamente. Então ela decide fazer alguma coisa e aparece no campo de treino vestida com uma toalha, o que na verdade só chama ainda mais atenção para ela. Ela tem um sorriso no rosto e acha que seu disfarce vai funcionar, mas seus planos são frustrados quando o professor chama todos para se alinharem para uma batalha 1 contra 1, querendo testar suas habilidades. Entre os protagonistas masculinos do romance, o que ela menos quer cruzar o caminho é o obcecado príncipe Riley. Ele se aproximará de Shiana, então, a garota inocente completamente inconsciente de sua manipulação, se apaixonará por ele. Mas quando as coisas não derem certo com Helena, esse louco atormentará Shiana. Isso ainda está no futuro, mas ela acha que é melhor prevenir que remediar, então a garota se aproxima de seu professor e o informa que não é competente o suficiente para lutar. Ela implora ao professor para deixá-la treinar sozinha, mas seu professor está determinado que sua paixão pela esgrima não deve ser suprimida só porque ela é uma garota. Ela acha ótimo ter um professor que lhe apoie, mas agora ele não está ajudando, principalmente porque ele chama Riley para ajudá-la. Desde que Shiana começou a sonhar com sua vida passada, uma carreira no serviço público sempre foi o objetivo dela, já que os cavaleiros reais recebem a maior pensão. Ela começou a se preparar para esse objetivo desde cedo, se dedicando à sua educação e se exercitando todos os dias. Mas todos os seus esforços parecem estar indo pelo ralo agora por causa de seu professor inocente e solidário, e no fim, ela pode acabar na prisão por ridicularizar o príncipe herdeiro. Riley terá que guiar Shiana até que ela esteja pronta para lutar, e em troca, o professor promete não contar ao imperador que ele estava relaxando da última vez, o que o jovem príncipe aceita. Eles encontram um lugar mais tranquilo para ir, e assim que eles chegam lá, Riley insiste que Shiana tire a toalha, mas ela apenas balança a cabeça que não. Isso deixa o príncipe louco, já que ele não tem ideia do porquê uma garota se comportar desse jeito tão estranho e querer se especializar em esgrima, até que ele percebe algo depois de olhar por um tempo para uma Shiana tremendo. Então, ele finalmente conclui que ela deve ter se juntado ao departamento porque tem sentimentos por ele. Ele faz uma pose se gabando de sua aparência, o que é tão ridículo que até ajuda Shiana a relaxar. Mas Riley valoriza muito o departamento, então ele não quer que ela faça parte dele, já que acredita que ela tem motivos ruins. Então, ele toma a espada dela e vai embora dizendo que ela está fazendo todos perderem tempo, fazendo Shiana finalmente se irritar, detestando ele por supor coisas como se ele a conhecesse bem. Ela declara que não é uma das meninas loucas por ele, e em vez disso, ela é alguém que ama dinheiro. Seus olhos brilham enquanto ela explica que ser uma cavaleira lhe proporcionará riquezas e prestígio. Ela também pega sua espada de volta, deixando Riley desconcertado por seus objetivos imorais. Ela dá um sorriso malandro, o que pega Riley de surpresa, porque ele reconhece essa expressão de algum lugar. Para confirmar suas suspeitas, ele tira a toalha dela contra sua vontade. E realmente, ele se lembra dela como a mulher que zombou dele. Shiana finge não saber de nada, mas o príncipe furioso está confiante de que é ela, já que ele nunca esquecerá seus olhos e sua voz. Quando ela recua em resposta à ordem de AI para parar, ela expressa em voz alta seu pensamento de que o príncipe está exagerando. Mas seu comentário faz o príncipe perder a calma e persegui-la, deixando ela sem opção a não ser usar sua magia de passo rápido para um impulso, e explica ao seu professor que precisa usar o banheiro. Ela se dirige para seu quarto, onde de repente ouve seu transmissor tocar. Ela espera ser uma chamada de casa, mas é de um homem chamado Cal, que a chama de Senhorita Shibalin. Ele não deveria ligar para ela, mas explica que não teve outra escolha, já que seu cliente precisa da câmera consertada com urgência, o que a irrita. Mas de repente seu tom suaviza, e ela garante que será enviada imediatamente quando Cal menciona que o cliente está disposto a pagar mais.
Embora se tornar uma cavaleira lhe conceda mais liberdade, ela sabe que não será suficiente para sustentar sua família, então ela assumiu uma segunda identidade como Shibalin, uma bela mulher com cabelos avermelhados, além de uma engenheira misteriosa que conserta dispositivos mágicos do submundo. Ela não nasceu um gênio, mas sua maestria em programação da vida passada que combina com o funcionamento da magia, o que tem servido bem em sua vida atual, tornando ela uma engenheira talentosa. Então sua adorável colega de quarto aparece, perguntando como foi seu primeiro dia e se ela se divertiu. Heizel menciona que ouviu vários estudantes de esgrima chamando uma de suas colegas de classe de calça suja, o que deixa ela com uma reputação bastante manchada. Dizem que a garota faltou à aula por causa de dor de barriga, e Heizel acha que a garota em questão não é Shiana, mas Shiana confirma com uma gaguejando. Ela está chorando por dentro agora, e acredita que o príncipe herdeiro está por trás disso para se vingar dela. Mais tarde, enquanto as amigas de Helena estão conversando com ela depois do almoço, ela desaparece e de repente segue com Shiana, deixando elas surpresos. A amiga de cabelo curto de Helena acha estranho alguém como Helena ficar andando ao lado de Shiana, uma garota bastante estranha, mas a outra garota acredita que Shiana deve ser uma boa amiga, porque quando os garotos que têm uma queda por Helena e perguntam qual é seu tipo, ela diz feliz que gosta de alguém como Shiana. As duas na verdade estão escondidas atrás de um arbusto, com a fofa Helena reclamando que suas pernas estão doendo. Elas ouvem os gritos de Riley procurando por ela, então Shiana cala a boca de Helena instantaneamente. Isso leva sua melhor amiga a franzir a testa, se perguntando o que ela fez pro príncipe herdeiro. Riley então começa a jogar pedras em todas as direções, com uma delas atingindo a cabeça de Helena, fazendo ela gritar. Shiana não tem outra opção a não ser sair agora, mas antes que ela possa, Helena decide ajudá-la e sai do esconderijo. Ela faz um show, como se estivesse assustada com ele, e o rubor do príncipe indica que sua beleza o conquistou. Depois dele perguntar se ela estava ferida, nossa adorável garota assegura que está bem e vai embora abruptamente, impedindo que ele tenha a chance de perguntar seu nome. Ele faz uma cena de um jovem apaixonado por Helena, e Shiana mal consegue suportar o quão ridículo ele soa, enquanto descreve suas emoções em diálogos românticos e dramáticos fascinantes. Mas seu mini-show chega ao fim no momento em que o transmissor de Shiana envia uma mensagem de que a gravação está completa. Na verdade, ela colocou no bolso para consertar quando pudesse, mas não tinha ideia de que estava gravando, até o príncipe envergonhado perceber. Ela corre para o seu dormitório de novo, convencida de que está prestes a ser expulsa da escola. Mas de repente, ela se dá conta de que conhece a fraqueza do príncipe herdeiro e pode usá-la a seu favor. No dia seguinte, eles se enfrentam novamente na aula de esgrima, e Shiana sorri ao zombar da confissão dramática dele no dia anterior, fazendo o príncipe se sentir envergonhado. Shiana humilha ainda mais ele ao reproduzir uma das gravações, o que o faz surtar. Ele então agarra o transmissor, começando a destruí-lo com sua espada. Mas ele finalmente desiste quando Shiana mostra que fez várias cópias dele. Ele fica muito frustrado que ela está aproveitando sua fraqueza, então, Shiana para de zombar dele começa a negociar de um jeito mais sério. Primeiro, ela menciona que para prosperar no mundo real, é preciso ter conexões. Como a primeira ordem dos Cavaleiros Imperiais não tem cavaleiras, ela teme que possa ser rejeitada e enviada para a segunda ordem, independentemente de sua competência. Quando Riley começa a pensar que isso pode ser verdade, Shiana faz um drama, exigindo que o príncipe se torne sua conexão. Ela não quer ele como um apoiador direto, mas simplesmente quer garantir que ele proíba qualquer comportamento injusto quando chegar a hora. Riley ri com a confiança dela sobre ser designada para a primeira ordem, fazendo Shiana lhe dar um olhar orgulhoso, declarando que talvez não seja poderosa o suficiente agora, mas tem confiança de que será até a formatura. Riley gosta dessa confiança dela, então aceita o acordo. Eles apertam as mãos para selar o trato, e em troca de se tornar sua conexão, ela destruirá todas as gravações. Depois disso, um Riley tímido pede outra condição, e quer que dessa vez Shiana o ajude a se aproximar de Helena, um pedido que ela recusa imediatamente. Então o jovem príncipe tenta negociar, e promete garantir que ela realmente entre na primeira ordem de cavaleiros, o que ela aceita feliz. Enquanto isso, um garoto loiro de óculos folheia a revista de magia do mês, e ele lê um artigo sobre Shibalin, também conhecida como a pequena Shiana. Ele franze a testa porque eles não publicaram nenhuma foto dela, mas de repente, sua atenção é capturada pela visão de sua linda melhor amiga, Helena, enquanto ela passeia pelo corredor. Então, ele nota um rapaz se aproximando dela e perguntando se Helena viu sua carta de amor. Mas ela responde casualmente que não, e não a leu de propósito porque o rejeitou. Ela sorri e declara que sua pessoa ideal é alguém como Shiana, o que deixa o garoto de óculos confuso. Shiana está feliz rabiscando durante a aula, com sua mente finalmente em paz depois de lidar com Riley. No livro, ele deveria se apaixonar à primeira vista por Helena depois de se formarem no primeiro ano, mas isso já aconteceu e ele não está respondendo de forma agressiva. Então, Shiana imagina que é porque eles se encontram quando ainda são jovens. Helena e Shiana estão prestes a almoçar, quando Riley as interrompe de repente, explicando que precisa falar com Shiana por um momento. Helena pergunta se ela não está incluída na conversa, o que faz o garoto ficar vermelho, enquanto Shiana percebe ele perdendo sua oportunidade de ouro com Helena. Riley continua encantado com a beleza de Helena enquanto ela se afasta, com Shiana aliviada que o lado louco dele ainda não se manifestou totalmente. Shiana acorda de seu delírio com Helena, e pergunta o que ele quer falar com ela.
Riley parece chateado porque ela usou magia para vencer dele no sparring do dia anterior. Ele reconhece que nunca viu magia tão irregular quanto a dela, por isso ele não conseguiu contra-atacar direito, mas garante que vai estar preparado da próxima vez. A expressão desanimada dele lembra Shiana de seu antigo irmão na sua vida passada, então ela o elogia por saber refletir sobre seus erros apesar de já ser competente. Isso funciona, e ele volta a sentir orgulho de si mesmo rapidamente. Então Shiana sugere que ele ajude a ganhar força e resistência enquanto ela o ajuda a combater táticas antiéticas como as dela, o que ele aceita imediatamente. No dia seguinte, Riley apresenta orgulhoso uma lista de treinamento físico, incluindo 1000 flexões, 5000 abdominais e vários outros exercícios super-humanos. Ela pergunta irritada se ele está tentando puni-la, mas ele devolve a questão para ela, já que isso parece a lista de treinamentos que ela deu a ele, incluindo 200 socos mágicos aprimorados, 200 golpes aprimorados de espada e assim por diante, tudo para intimidá-lo, enquanto a garota sorri e coça a cabeça, obviamente culpada. Shiana entra em seu quarto no dormitório parecendo exausta, como se tivesse acabado de voltar de uma batalha, que ela lhe dá, o que deixa Hazel preocupada com ela, mas Shiana consegue dizer que está bem antes de desmaiar no chão. O príncipe realmente não está mostrando misericórdia. Ela toma um banho graças a Hazel, e apesar de Shiana se sentir um incômodo para ela, Hazel ainda lhe ajuda a secar o cabelo e manda ela se sentar quieta, o que Shiana não tem escolha a não ser cumprir. Enquanto aplica a pomada nas mãos machucadas de Shiana, Hazel reclama que ela está exagerando nos exercícios de sparring, e muda de ideia sobre o príncipe herdeiro, alegando que ele é muito duro com ela. Shiana apenas ouve as preocupações de Hazel, e está convencida de que ela é uma boa pessoa, notando como ela lhe trata bem apesar de terem se conhecido há pouco tempo. Naquela noite, Shiana dá um sorriso muito doce a Hazel e achando que ter Hazel como colega de quarto foi a melhor coisa que lhe aconteceu desde que começou a frequentar a academia. Quando Shiana está prestes a dormir, ela se assusta ao ver Helena entrando em seu quarto escondida. Ela parece assustada, enquanto sobe na cama de Shiana e conta sobre seu pesadelo. Ela conta que nele Shiana estava rindo, cercada de pessoas enquanto ignorava os chamados dela. Helena começa a chorar, com medo de que sem Shiana ela ficaria sozinha, o que leva Shiana a se sentir culpada por estar tão ocupada com seus treinos que não prestou atenção à sua melhor amiga, que está realmente lutando para se adaptar ao novo ambiente e à vida na academia. Helena se aconchega mais perto de Shiana, querendo que elas nunca cresçam para que ela possa continuar agindo como uma criança despreocupada perto dela. Helena sabe que está agindo de forma imatura agora, mas implora a ela que entenda, enquanto Shiana olha preocupada. E eventualmente, as duas adormecem de mãos dadas. No dia seguinte, Shiana se gaba dos seus bíceps e tríceps para Helena, sem se importar que os outros estejam rindo dela, desde que possa fazer sua melhor amiga rir. Depois disso, Helena se despede de Shiana, preocupada que ela se atrasará para o treino, mas antes de partir ela lhe dá o sorvete de uva que Helena estava querendo para poder animá-la. Enquanto se despedem, Helena se preocupa com o que acontecerá se Shiana realmente a deixar para trás. Olhando no espelho, Shiana reconhece seu corpo tonificado, e apesar de não gostar do curso de treinamento do príncipe herdeiro, ela continua vendo resultados positivos, e acha que está realmente aprendendo algo com ele. Ela está esperando por Riley em um banco, quando um trio aparece conversando entre si, e eles assumem que estão sozinhos. O garoto de cabelo amarelo diz que quer tentar algo que aprendeu na aula de magia, um gás que pode amplificar a magia de fogo que está dentro do corpo deles, basicamente, um pum. Eles riem alto como verdadeiras crianças, enquanto Shiana observa eles com desgosto. O príncipe se senta ao lado dela gravando as atividades do trio, e pergunta se ela se sentiu tão enojada quando viu ele fazendo uma cena romântica e constrangedora, o que ela confirma. Ele fica aliviado por saber que ela destruiu a gravação conforme prometido, mas de repente ela fica em silêncio, então isso levanta algumas dúvidas nele, e ele percebe que Shiana ainda não deletou a gravação porque o contrato deles não foi concluído. À noite, Riley verifica seu corpo machucado no espelho, e acredita que Shiana realmente está se divertindo dando uma boa surra nele. Só de pensar no quanto foi intimidado por ela o irrita, mas ele não pode negar que ela é boa em magia, fazendo ele suspirar e desejar que ela tivesse se especializado em magia para que ele não se sentisse tão assediado agora. Então, ele se joga na cama e se lembra que Shiana lhe dá alguns elogios casuais, tornando ela uma boa parceira de treinamento, e até tem momentos em que ela o trata como um irmãozinho. Mas por algum motivo ele não se importa, e até sorri ao pensar nisso, uma dinâmica que parece ser mais de irmãos que qualquer outra coisa. Mas seus pensamentos são interrompidos por seu colega de quarto Corey, o mesmo garoto loiro de antes, que está curioso do motivo dele estar sorrindo. Corey pergunta ao príncipe se ele sabe algo sobre uma jovem chamada Ana, já que foi esse nome que ele ouviu Helena falando. Riley imagina que esse pode ser o apelido de Shiana, mas escolhe dizer para Corey que ele não sabe. No dia seguinte, Shiana está convencendo Helena a se juntar ao seu clube de controle de círculo mágico, mas ela hesita porque não sabe fazer magia. Helena pede desculpas e se afasta, enquanto Shiana pensa em outros potenciais recrutas, quando de repente Corey aparece e pergunta se tem um estudante chamado Ana em sua turma. Shiana examina a aparência de Corey, e acha seu olhar forte um pouco assustador, mas ainda bonito. Ela fica desconfiada dele, então pergunta seu nome e o motivo de estar procurando essa pessoa, mas ele simplesmente explica que está curioso sobre sua aparência.
Antes de sair, ele pede que ela entregue uma mensagem a essa pessoa, mandando avisar que Corey DuBois está procurando por ele, e aparentemente, ele pensa que esse nome é de um garoto. O nome dele também faz Shiana engasgar, e ela percebe que ele é um dos protagonistas masculinos. Ele é o herdeiro da poderosa família do Marquês DuBois, e um dos personagens principais que ama Helena, que apesar de parecer desinteressado nela por fora por estar muito ocupado aprendendo magia, a verdade é que ele realmente se importa com Helena mais que qualquer coisa. De repente ela o chama, e confessa que na verdade ela é Shiana, fazendo Corey coçar a cabeça, já que imaginava que ela seria um garoto pelo jeito que Helena falou. Depois de se apresentar como Shiana West, ela pergunta no que ele precisa dela, mas ele explica que estava apenas curioso sobre quem ela era, já que Helena mencionou que ela é o seu tipo. Shiana pausa por um momento, lembrando como Helena era apegada a ela quando eram mais jovens, mas não pode acreditar que ainda está falando sobre isso na escola. Então, ela percebe que Helena e Corey também se conheceram cedo, assim como Riley. Ela ainda está pensando na história, quando Corey a interrompe para dizer que está saindo. Ela acha que a história principal pode acabar acontecendo antes de se formarem. Mas ela tenta voltar sua atenção para o seu recrutamento, já que precisa de pelo menos uma pessoa para iniciar o clube, só que todos que conhece já estão em bons clubes. Então, ela percebe que Corey DuBois pode ser alguém, então ela sai apressada da sala para ir atrás dele, lembrando que ele será um mago excepcional no futuro. Como o clube é dedicado à magia, ela tem certeza de que ele se juntará de bom grado quando ela o convencer. Então, ela sorri e o chama de um jeito amigável, enquanto mostra o papel de recrutamento e pergunta se ele quer se juntar ao seu novo clube de controle de círculo mágico, acrescentando que nesse clube eles estudarão manipulação de círculos mágicos usando teorias e fórmulas mágicas. Ele fica intrigado, mas Corey admite que quer se juntar a um grupo grande porque um clube pequeno exige mais trabalho. Ele continua repetindo isso enquanto ela continua implorando, quando de repente um professor passa, e ordena que Corey pare de intimidá-la, mesmo que ele não esteja fazendo isso. Shiana pergunta se ele é sempre mal interpretado por conta da sua aparência dura, então pede para ele sorrir para ela, mas ele avisa que ela vai se arrepender. De repente, Shiana se encolhe com seu sorriso maligno, e agora entende por que as pessoas o interpretam mal. Ela ofega de medo pelo pavor que sentiu, e pergunta se ele não tem amigos, o que traz uma expressão lamentável pro rosto dele. Quando Shiana percebe que Corey é um cara desajeitado, ela consegue convencê-lo a se juntar ao seu clube. Logo depois eles recebem uma sala de clube aconchegante, e seu único problema é que o clube pode ser dissolvido se não se saírem bem, então eles precisam inventar algum tipo de projeto. Mas parece que Corey não planeja ajudar, porque tudo que ele traz é uma caixa cheia de lanches e sua coberta. Depois disso, ele se joga no sofá para um cochilo rápido, o que Shiana não vê problema. Mas de repente ele fica surpreso ao notar uma coisa, e com as atividades do clube a cada 2 dias, ele terá mais tempo para relaxar. Isso deixa feliz, mas Shiana sente um calafrio só de olhar para o sorriso dele de novo. Então ele se levanta e diz a Shiana que ela deveria parar de ser tão educada e começar a chamá-lo pelo nome, como qualquer amigo faria. Mas graças às diferenças de classe social, Shiana ainda não tem coragem de fazer isso, forçando Corey a colocar um biscoito na boca dela, jogando mais guloseimas sempre que ela se recusa. Sua expressão é pura maldade, enquanto ele jura que podem fazer esses ataques de lanches o dia todo, até que ela o chama apenas de Corey. Então os dois acabam se divertindo juntos conduzindo experimentos mágicos. Suas aulas de canto começam, mas Shiana está claramente desinteressada no assunto, e ela não consegue deixar de notar que a voz de Helena é adorável. Então ela vê Riley e Corey com sua turma do lado de fora da sala, esperando que elas terminem, o que a deixa ainda mais frustrada, e tudo o que ela quer é que os professores terminem a aula. Mas as coisas tomam um rumo inesperado quando a professora de Shiana percebe que ela está apenas fingindo cantar, e exige que ela cante o verso inteiro ou então não dispensará a turma. Sem outra opção, ela limpa a garganta e começa a cantar com confiança, e de repente todos ao seu redor ficam impressionados com sua performance. Na verdade todos estão tentando disfarçar as risadas, mas ela não se importa com o que os outros pensam e canta orgulhosa com todo o coração, então todos eles, incluindo Corey e Riley, não conseguem deixar de rir e chorar ao mesmo tempo pela performance terrível dela. Por dentro a pobre Shiana está chorando, mas pelo menos ela tem Helena, que elogia sua voz. Ela se tornou uma celebridade no campus no momento em que soltou sua voz, e agora, seja na aula, no recreio ou até mesmo treinando junto de Riley, ninguém consegue deixar de zombar dela, enquanto ela só espera que o tempo passe rápido. Então ela entra na sala do clube, confusa sobre por que Corey está enrolado no seu cobertor rosa de morango. Ela nota um lanche preparado na mesa, e lê o bilhete que Corey escreveu para ela, achando doce, até perceber que todos os lanches são excelentes para sua garganta e que na verdade ele está zombando dela. Ela tira o cobertor dele furiosa, enquanto o garoto tenta ao máximo não explodir de rir. Acontece que Corey passa a procurar Shiana por dias, só para poder lhe dar guloseimas. Um dia Helena nota que Corey ainda não apareceu, o que surpreende Shiana, já que Helena costumava ter medo dele, mas parece que não tem mais porque ultimamente ele parece amigável perto de Shiana, e até lhe dá doces. Falando de Corey, ele finalmente aparece, o que faz Helena se levantar, e ele alegremente oferece um lanche para ela, enquanto Shiana observa a química entre eles. Shiana e Corey voltam à sala do clube,
E depois de saberem que fariam ferramentas mágicas para apresentar à escola, Corey fica empolgado e ansioso para ajudar ela com tudo. Ele está tão impressionado com o talento de Shiana para modificar fórmulas de círculos mágicos que enquanto ele elogia, Shiana não consegue deixar de mudar sua opinião sobre ele. Ela acha Corey um cara realmente gentil, brilhante em magia, mas humilde o suficiente para aprender, levando ela a concluir que ele se encaixa muito mais para Helena que Riley. Então, ela pergunta diretamente se ele gosta de Helena, levando Corey a revelar que o motivo pelo qual não conseguia tirar os olhos dela no início é que sua aparência combina com seu gosto, e explicando que Helena se parece com um doce fofo. Sua resposta é tão vaga que Shiana faz uma expressão preocupada, e Corey percebe isso, fazendo ele explicar calmamente como não precisa que ela lhe ajude a conquistar Helena, sorrindo e bebendo seu chá. Isso surpreende Shiana. Então, para evitar ser estranha e encarar ele, ela responde brincando que sabe que ele só anda com ela porque não tem amigos, fazendo Corey corar de raiva. Isso não faz mais ela tremer de medo, e em vez disso, ela começa a achar Corey fofo. Mais tarde Shiana tem outro sonho, onde vê sua vida passada como uma irmã carinhosa com seus dois irmãos mais novos, enquanto discute com seu outro irmãozinho. Era apenas um dia feliz normal, até que ela recebeu uma ligação no meio da noite, revelando que seus pais tinham se envolvido em um acidente, fazendo ela acordar chorando naquela manhã. Helena parece preocupada com Shiana porque ela mal comeu seu almoço, então Shiana responde que foi graças à falta de sono. Ultimamente seus sonhos têm sido muito reais. É adorável quando ela tem sonhos em que está apenas assistindo seu eu passado ler o romance, mas ela não gosta quando tem sonhos sobre suas terríveis memórias, já que parecem tão reais que fazem seu coração doer. Durante o tempo do clube, Corey mostra a Shiana o que ele aprendeu com as teorias que ela lhe ensinou sobre como modificar fórmulas no círculo mágico, impressionando ela. Ele combinou os círculos mágicos e funcionou, levando Shiana a elogiá-lo por sua rápida capacidade de aprendizado. Ele retribui o elogio e agradece pelas lições que ela deu, o que faz ele se questionar por que ela escolheu a esgrima se ela é tão boa em magia. Mas a resposta é simples: cavaleiros imperiais ganham mais que magos imperiais. Mas suas perguntas não terminam aí, e ele quer saber por que ela se esforça por dinheiro já que sua família não é pobre, o que deixa Shiana perplexa porque ninguém nunca lhe perguntou algo tão profundo assim antes. Se ela for honesta, é porque não quer que sua vida passada se repita. Ela costumava viver uma vida de conforto, mas depois da morte de seus pais no acidente de carro, a desgraça lhe seguiu. Além de herdar as riquezas da família, ela também assumiu a dívida comercial de seu pai, forçando ela a viver em um quarto no porão junto com seus 3 irmãos, e é por isso que ela parece tão desesperada por dinheiro. Ela entende como é difícil precisar de dinheiro, então mesmo que não saiba se seus pais realmente se tornarão falidos, ela ainda fará o que puder para proteger seu futuro, porque desgraças acontecem inesperadamente. Depois de se lembrar de seus irmãos e perceber o quanto sente falta deles, Shiana começa a chorar, então Corey percebe que é culpa dele e se desculpa pelas perguntas descuidadas. Ele está tão preocupado que decide usar magia para fazê-la dormir, enrolando ela em seu cobertor de morango e colocando ela para dormir. Shiana baixa a guarda de repente quando Corey acaricia gentilmente sua cabeça e pede para ela dormir até se sentir melhor. Ele é mais doce que seus doces, e ela aprecia sua natureza carinhosa, além de adorar o cheiro agradável de seu cobertor. No outro dia, Shiana desenvolve um brinco que ajuda no controle de mana para dar a Corey, como um token de apreciação por sua cooperação com as atividades do clube, e também por ser tão gentil com ela. Ela sorri ao pensar nisso, esperando que Corey goste de seu pequeno presente. Enquanto as coisas começam a ficar fofas com Corey, o príncipe herdeiro está sorrindo maliciosamente porque planejou um novo curso de treinamento, um ainda mais difícil como vingança pelos ataques impulsivos de Shiana. Corey a deixa mais à vontade quando ela está à vontade, mas é Riley quem serve como seu alívio de estresse. Corey entra na sala do clube, e fica chocado ao ver que o projeto está quase terminado. Mas ao inspecionar mais de perto, o pequeno modelo de montanha se parece com a montanha que fica perto da academia, a montanha Algen, o que Shiana confirma. Isso lembra do exame final dos estudantes de esgrima naquela montanha, o que surpreende Shiana, já que ela não imaginava que Corey sabia do exame. Mas então ela aprende que os estudantes de magia também participarão do teste. O modelo parece ser relevante para o exame deles, mas Shiana só pretende explicar tudo a ele depois do teste, o que Corey aceita, mas pede para ela ter cuidado porque os espíritos malignos parecem agitados ultimamente. Shiana gosta de como Corey nunca lhe pressiona por respostas, e nota que até mesmo agora, quando ele está flutuando, ele está na verdade sendo atencioso, já que ele passou a flutuar quando ela lhe disse para não mexer com o sofá dela. Ela lhe entrega seu presente, então Corey examina o brinco, mas quando nota algo, ele cai no chão e pergunta a Shiana onde ela o comprou. Shiana fala honestamente que ela mesma o fez, fazendo o rapaz gritar, antes de buscar confirmar se o símbolo gravado nele é dela. O símbolo do dólar faz todo sentido, considerando seu amor por dinheiro. Corey então pergunta se ela é Shibalen e mostra o artigo, agitando as mãos entusiasmado e elogiando como seus itens são incríveis. Ela já foi descoberta, então não tem escolha a não ser admitir que ela é Shibalen, e o incentiva a manter isso em segredo. Corey aperta a mão dela nervoso, antes de sair da sala gritando de alegria. Ele volta para agradecer a Shiana depois de se acalmar, mas sua orelha está sangrando muito agora, e parece que ele perfurou o brinco à força.
No dia seguinte, Helena diz a Shiana que Corey é popular no campus por causa de sua aparência bonita, além de linhagem familiar importante e talentos excepcionais, mas quando o semestre começou, a chegada do príncipe herdeiro causou uma divisão na popularidade dele. É uma surpresa para Shiana que um introvertido como Corey seja querido por muitos. Agora eles estão na montanha auge em protesto prático, e Shiana lança um olhar penetrante para Corey, rotulando ele como um traidor em sua mente, já que achava que ele era considerado um solitário assim como ela. Mas depois de uma análise mais de perto, ela vê como ele brilha e confirma que ele é realmente um protagonista. Eventualmente Corey pergunta a Shiana por que ela não consegue parar de olhar para ele, então Shiana responde despreocupada que notou recentemente como ele é bonito, levando Corey a ficar vermelho, tanto que ele se vira e implora para que ela não dizer isso enquanto já está fazendo o máximo para se manter comportado ao redor dela, sua ídola. Shiana recupera sua confiança quando percebe que esse protagonista é seu fã, e começa a provocá-lo até que Riley aparece entre eles. O professor então anuncia que o exame dele será avaliado com base no número de núcleos de slime coletados. Enquanto a palestra continua a abordar as regras, Riley questiona a Corey sobre a ausência de estudantes de magia, e descobre que este é um teste opcional para eles, e aqueles que não se especializaram em magia ofensiva optaram por não participar. Enquanto isso, ele também responde à curiosidade de Riley sobre a ausência de Svan Hayden. Corey explica que o garoto não se matriculou, e atualmente está estudando no exterior. Hayden é aquele garoto mal-humorado de cabelo branco que ela conhece. Ela fica surpresa ao perceber que os garotos também o conhecem. Shiana fica surpresa quando Riley pergunta sobre seu relacionamento com Swan Hayden porque ouviu que as famílias dele é próxima à família West. Ela responde sem entusiasmo que é apenas graças aos negócios de suas famílias, então ele não tem nada a ver com ela. Quando eram mais jovens, ela se lembra de Swan visitando eles em casa com seu pai, e quando os adultos estavam trabalhando, ele também visitava o salão de treinamento deles, então ela frequentemente o encontrava enquanto treinava. Ela percebeu que Swan sempre parecia frio e usava uma blusa de gola alta e manga comprida que cobria todo o seu torso. Mas quando ela viu seus braços, a gravidade de sua lesão a surpreendeu. Shiana pode não saber muito mais sobre Swan, mas ela sabe bem de sua personalidade terrível. Ela começa a lamentar, lembrando do temperamento de Swan e da rejeição frequente que ela experimentava sempre que tentava iniciar uma conversa, enquanto ele sempre fingia ouvir Helena quando ela tentava conversar com ele. Isso deixava Shiana triste, mas ela imediatamente seguia em frente. Considerando que Swan é um dos protagonistas masculinos, ela sente que é melhor que não sejam próximos, já que nenhum dos protagonistas é normal. Mas ela rapidamente descarta a ideia e acredita que tem uma chance de Swan ser um cara normal, assim como Riley e Corey são agora. Então Riley avista Shiana olhando para ele e a confronta sobre ter sentimentos por ele, o que leva ela a fazer uma careta de desgosto, percebendo que suas partes loucas podem não emergir totalmente ainda porque ainda são jovens. A primeira fase do exame começa, e todos estão correndo, exceto Shiana, que acredita que se deve trabalhar de forma inteligente. Além disso, ela tem membros confiáveis com ela, então está confiante de que completarão o teste sem problemas. Então, ela secretamente comemora a bolsa de estudos, achando que ela já está garantida junto com os fundos do clube. Seu plano começa imediatamente, e primeiro ela direciona a Corey para incendiar os Slimes depois dela reunir eles em um local. Então, ela instrui Riley a procurar pelo chefe dos Slimes e capturá-lo vivo, o que o confunde, mas ele decide seguir suas instruções. Então, Riley sai em busca do chefe, enquanto Shiana garante a ele que eles capturarão sua parte dos Slimes. Ela então começa a fazer um círculo mágico no chão, e usa magia de ilusão, fazendo os Slimes aparecerem em grandes quantidades, assustando Corey. Ela revela que o círculo mágico de ilusão que fez, faz os Slimes sentirem um cheiro que eles gostam, o que faz seu fã corar de admiração. Então Corey avança quando vê os Slimes se acumulando, e começa a cozinhar com suas chamas azuis, o que a impressiona com seu poder. Corey dá a ela um breve olhar, e imediatamente a coloca em uma barreira de água, alegando que o lugar está muito quente, fazendo ela corar notando sua atenção. Quando terminam, eles dividem os núcleos dos Slimes entre os três, sabendo que definitivamente obterão boas notas com isso. E como eles ainda têm tempo, ela mostra a Corey sua Pokébola, explicando que é uma bola de captura de monstros, e demonstrando como usá-la. Ela diz Slime, eu escolho você, e Corey fica maravilhado ao ver o Slime dentro da bola, perguntando se ela pode lhe dar uma porque carrega o símbolo do dólar de Shibali. Então, os dois seguem para onde está Riley. Mas de repente Riley impede Corey e Shiana de se aproximarem dele, gesticulando em direção à Pokébola que Shiana está segurando, claramente traumatizado. Mas isso só aumenta a vontade de Shiana de arremessar a Pokébola. Ela faz isso sorrindo maliciosamente, fazendo Riley se encolher e fechar os olhos em antecipação. Então ele fica envergonhado quando Shiana realmente arremessa, mas no chefe dos Slimes que ele derrotou, o que provoca discussões intermináveis, com Corey jogando lenha na fogueira ao dizer que eles parecem bem próximos, e apesar de negarem rapidamente, Corey pode dizer que são próximos por causa de suas expressões de orgulho e discussões constantes. Shiana consegue obter a bolsa de estudos que esperava depois dos exames finais, e agora está cheia de alegria e orgulho. Eles podem ir para casa nas férias depois dos exames finais, e Helena está radiante por ter mais tempo para passar com Shiana. Durante o intervalo, Helena pede a Shiana para ajudá-la a fazer as malas, mas Shiana hesita por um momento porque quer que Helena pare de ser tão dependente dela.
Mas Shiana percebe que só tem a si mesma para culpar, porque ela quem mimou demais Helena, já que ela lhe lembra os seus irmãos de sua vida anterior. Shiana então pega Helena e diz firmemente que ela deve começar a arrumar suas próprias coisas e ser independente, porque em breve seguirão caminhos diferentes na vida, então deve aprender a cuidar de si mesma. Então Shiana acena adeus e vai para a sala do clube, deixando Helena sozinha ali, claramente desanimada, com uma expressão um pouco preocupante. Shiana e Corey agora estão observando os slimes que coletaram e colocando eles no modelo de montanha que criaram. O objetivo deles é estudar o comportamento dos monstros em tempo real, e ela está radiante por finalmente terem concluído seu relatório de projeto. Então Corey nota que o professor responsável pelos clubes está interessado no projeto deles, e espera que eles fiquem bem classificados no próximo semestre. Realmente são ótimas notícias, mas o que chama a atenção de Shiana é que Corey só entrou no clube porque ela foi persistente, então ela está preocupada se ele ainda ficará no clube no próximo semestre. No dia seguinte, na hora do almoço, Riley pede para Corey acordar e ir comer, se sentindo frustrado com a lentidão dele. Ele também menciona a recente falta de entusiasmo de Shiana pelo treinamento, e culpa Corey por influenciá-la. Corey desperta depois de ouvir o nome de Shiana, então pede desculpas a Riley, lhe oferecendo alguns doces por não poder almoçar com ele hoje, e corre para a sala do clube. Ficar próximo ao príncipe mal-humorado é algo que Corey nunca esperava que iria acontecer, e ele começa a se perguntar como tudo começou. Então ele percebe que normalmente ele está no meio das discussões entre Riley e Shiana, o que faz ele rir e agradecer a Shiana por lhe trazer um novo amigo. Ao entrar na sala do clube, ele nota Shiana dormindo tranquila no sofá. Intrigado, ele se agacha para dar uma olhar o rosto dela mais de perto, enquanto se pergunta por que não está mais tão encantado com a beleza de Helena como todos os outros. Ele se vê fixado em Shiana e começa a se perguntar se desenvolveu um vício pelo seu rosto. Depois de olhar por não sei quanto tempo, Corey não consegue evitar pensar que Shiana é bonita, então ele acaba trançando seu cabelo. Shiana acorda confusa sobre o que aconteceu, vendo seu cabelo trançado em várias direções. Sua aparência a faz se sentir estúpida e feia, o que leva a Corey a entrar em pânico e remover imediatamente todas as tranças. Depois que ele termina, Shiana olha seu reflexo na janela ainda meio adormecida, e se volta para Corey falando que seus cachos ainda fazem parecer feia, o que na realidade é incrivelmente bonito, fazendo o coração de Corey pular uma batida. Ele lhe dá um sorriso caloroso e comenta gentilmente como ela está fofa, fazendo Shiana finalmente despertar completamente e ficar vermelha. Então Corey coloca um brinco em forma de laranja na orelha dela para mostrar sua gratidão pelo brinco que ela lhe deu, e também como uma prova de que ele permanecerá no clube. Depois disso ele se curva para a chefe do clube, sorrindo com o olhar mais adorável possível, o que faz Shiana se virar com medo de que Corey possa ouvir seu coração prestes a explodir. Eles fazem o coração um do outro disparar, o que significa que as coisas estão fluindo. Enquanto ainda está se acalmando, Corey a convida para almoçar com ele, o que ela recusa, mas esse ele não desiste, especialmente porque Riley o culpa por deixar ela exausta. Então ele usa sua magia para levá-la à cantina, mas quando seu transmissor toca, ela decide atender a chamada primeiro e depois seguir Corey. Depois de Corey sair, ela atende a chamada e começa a entrar em pânico quando o interlocutor é Cal, que rapidamente transmite a mensagem de que alguém respeitável quer se encontrar com ela. Esse é o primeiro dia das férias, então os dois garotos se despedem de Shiana, e eles parecem cada vez mais próximos, fazendo planos de fazer uma viagem gastronômica juntos durante as férias. O príncipe herdeiro vai primeiro, seguido por Shiana, e Corey explica que se encontrará com alguém no campus primeiro. Dentro da carruagem, vemos Helena e Shiana, junto de seu irmão mais velho Arun, que está reclamando de como Shiana nunca o visita. Arun quer abraçá-la, mas Shiana não deixa, fazendo ele reclamar, já que sentirá falta de poder abraçá-la quando ela se casar. Shiana esclarece firmemente que não tem intenção de se casar, e em vez disso ela planeja viver sozinha. Mesmo em sua vida passada ela nunca teve um amante, já que estava muito ocupada em sobreviver. Corey ainda está no campus, e ele entra em uma sala onde um cara ruivo de cabelos longos o espera. Ele é Evus Lunasa, um estudante do terceiro ano, e filho do líder do grupo mercantil Lunasa. Cumprindo seu trato, Corey troca as pedras mágicas que comprou pelo item de Shibalin que ele pediu a Evus. Evus lhe entrega uma pequena caixa, revelando alegre que conseguiu obter no leilão depois de uma longa e difícil busca. Ele tenta contar mais a Corey, mas Corey se lembra de quantas vezes foi enganado para comprar mais itens no passado, e sabe o quanto Evus é um bom comerciante, então decide sair primeiro. Enquanto Corey sai, seu comportamento alegre se torna frio de repente, e ele se joga na cadeira, querendo dizer que Corey pode ter a chance de conhecer sua ídola Shibalin, e ele sorri, acreditando que Corey já pode saber quem é a misteriosa dama. Assim que Shiana e Arun saem da carruagem, seus atendentes os cumprimentam felizes, e seu adorável irmãozinho corre para abraçar Shiana. Arun também espera um abraço de Karen, mas o garoto sabe como brincar com os sentimentos do irmão, se recusando abruptamente. Mas Arun fica radiante quando recebe um abraço da serva Lita, mas a verdade é que essa avó o confundiu com Shiana. Agora eles estão jantando, com seus dois pais encantados em ouvir suas histórias, e Shiana não pode deixar de sorrir ao perceber como sua vida é confortável em comparação com sua vida anterior. Depois disso, ela olha cuidadosamente para sua bela mãe, percebendo que ela está incrivelmente bonita e parece mais jovem do que lembra. Ela está brilhante,
completa com seu novo vestido elegante e joias. Mas isso significa que sua mãe foi às compras, desperdiçando o dinheiro deles, o que leva Shiana a lançar um olhar desaprovador que faz ela estremecer. Mas Shiana solta um suspiro profundo e decide deixar sua mãe de lado por enquanto. Ela imagina que provavelmente se esforçaram muito para lhes receberem, então ela não quer arruinar o ânimo deles. Lita então serve a torta de maçã que Shiana queria, mas a primeira fatia faz com que ela quase engasgue. Naquela noite, sua empregada Emily está rindo ao descobrir que Lita usou açúcar em vez de sal sem querer, o que tornou a torta intragável. Enquanto Emily massageia suas pernas, ela entende que Shiana é a razão pela qual Lita ainda não foi dispensada. Não importa quão ruim seja a situação financeira deles, Shiana nunca poderia demiti-la, já que ela é a empregada mais antiga da família e entende que ninguém contrataria alguém de sua idade. Shiana então pergunta a Emily se sua mãe tem gastado muito dinheiro ultimamente, o que faz Emily se sentir desconfortável, explicando que não tem autoridade para falar sobre isso. Então Shiana decide simplesmente perguntar ao seu pequeno Karen. Ela entra no quarto de Karen e pede um relatório sobre os gastos da mãe, fazendo ele se encolher e chorar, pedindo desculpas antes de divulgar a informação. Shiana entra no seu quarto tremendo de raiva, porque as várias faturas que está segurando são todas recibos de itens que sua mãe comprou. Ela os joga no ar, enfurecida por descobrir que a dívida deles aumentou. Sua mãe está mesmo desperdiçando dinheiro, e ela não tem escolha a não ser trabalhar 2 vezes mais como Shibalin. Então, ela verifica suas mensagens e nota a mensagem de Cal sobre o grupo mercantil Lunasa querendo encontrá-la, o que a faz sorrir porque eles são importantes, o que significa uma grande renda para ela. Na manhã seguinte Shiana leva todos os recibos para sua mãe, e sabe que ela usou as economias para emergência, apesar de suas ordens claras para não tocar nelas. Sua mãe chora, enquanto pede perdão e admite que estava muito deprimida quando Aaron saiu para estudar, então acabou indo às compras para lidar com isso. Ela reconhece que é uma mãe ruim, fazendo Shiana quase acreditar, mas não hoje. A verdade é que Shiana é sortuda porque sua mãe realmente ama seus filhos, então ela planeja usar o amor materno dela como arma. Primeiro, ela desaba em lágrimas, questionando o amor de sua mãe por ela, já que ela continua fazendo coisas que poderiam levá-la a ser vendida, fazendo sua mãe se levantar e acreditar que ela está falando bobagens. Sua mãe é alheia às consequências de seus gastos, então Shiana aproveita para lembrá-la de que as mulheres de uma família pobre são vendidas como noivas para famílias ricas. Sua atuação é tão convincente que sua mãe parece ter visto um fantasma, e ela promete que nunca vai deixar isso acontecer. Então Shiana a abraça, mas continua exagerando dizendo que não quer passar fome ou ser expulsa de casa, antes de mudar imediatamente seu tom e mandar que sua mãe devolva tudo o que comprou, o que sua mãe não tem escolha a não ser cumprir. Ela brincou com o coração de sua mãe, mas sabe que precisam economizar agora. Depois de resolver o problema com sua mãe, é hora de Shibalin ganhar algum dinheiro. Ela se transformou no seu disfarce, e é levada a uma sala dentro da sede do melhor grupo mercantil do Império, Lunasa. Enquanto espera desconfortável na sala, o pensamento do dinheiro que receberá ao completar o pedido de seu cliente a enche de animação. De repente a sala começa a ficar cada vez mais quente, e ela começa a suar muito sob o capuz. Mas ela ainda mantém a calma, e espera pacientemente por seu cliente, mas depois de parecerem horas, ninguém aparece. Shiana não aguenta mais o calor e decide tirar o capuz, o que parece ser o sinal que Evus queria para entrar na sala. Shiana fica surpresa, e percebe que essa pessoa planejou isso o tempo todo. Ela fez um ótimo trabalho escondendo sua identidade como Shibalin por tanto tempo, então ser descoberta tão rápido assim é muito angustiante. Evus se senta, se apresentando como um representante de sua organização, e Shiana o reconhece instantaneamente como um dos protagonistas masculinos. Ela pode ver pelo seu olhar que ele é muito mais perigoso que os outros protagonistas, então, ela pretende completar seu pedido imediatamente e sair. Evus acha a franqueza dela divertida, então ele lhe dá o contrato, mostrando que seu pedido é algo sério. Shiana fica desconfiada de assinar um documento na primeira reunião, mas depois de alguma persuasão, ela concorda em lê-lo com cuidado. Seus olhos se arregalam ao perceber como os termos são benéficos. O contrato afirma que além de uma quantia inicial em ouro ao assiná-lo, ela receberá centenas de ouro a cada pedido, o que a tornará realmente rica, como sempre sonhou. Mas Shiana recusa a oferta porque é muito fora do comum para ela, e ela também teria que voltar para a academia depois das férias. Então ela se levanta e está prestes a sair, quando Evus fecha a porta de repente. Ela se vira para ele e percebe que ele não está com sua expressão otimista normal, mas sim uma intimidante. Shiana entra em pânico, percebendo que finalmente encontrou um protagonista que, assim como no romance, exibe um lado ameaçador como no romance, um verdadeiro lunático. Ela precisa escapar imediatamente, mas se lembra de que não tem nenhuma pokebola, então planeja usar sua filmadora para cegá-lo e ter a chance de escapar. Mas Evus usa seu grampo de cabelo para quebrá-la, bem a tempo dela jogar a filmadora nele. Então, ele toca o cabelo dela, sorrindo ao falar o verdadeiro nome de Shibalin, Shiana West. Shiana engole em seco aterrorizada, mas ela logo se recompõe para parecer durona na frente dele, perguntando como ele sabia sua identidade, mas ele apenas lhe dá um sorriso. Lhe ocorre que talvez ela tenha feito algo errado com a organização, mas decide pensar nisso depois e se concentrar em sair de lá agora. Ela o atinge, então vai até a porta, mas parece que ela não vai abrir até que Evus o faça.
A raiva de Shiana atinge seu auge, então ela mostra suas habilidades pegando o grampo de cabelo dele, deslizando por baixo dele fazendo ele cair, antes de subir em cima dele, apontando o grampo pro seu pescoço. Mas ele não demonstra medo, e na verdade até parece estar gostando de estar naquela posição. Shiana rapidamente avalia sua situação, e ela está confiante de que os homens dele a perseguirão mesmo que ela escape agora, e como ele é um veterano, ele também pode divulgar sua identidade na escola, então ela não pode deixar de admitir a derrota. Então ela se levanta, estende a mão para ele e fica pronta para ouvir. Shiana fica surpresa que esse cara esteja interessado em Helena, mas ele fica fascinado por ela, então fez uma verificação de antecedentes, descobrindo que ela é Shibalin. Isso significa que Vus pretendia usá-la para se aproximar de Helena, algo que ela está evitando seriamente. Então, ela imagina que o plano dele continuaria inalterado, mas fica surpresa quando esse cara charmoso não está mais interessado em Helena. Ele confessa que na verdade, está se interessando mais por ela, o que dá arrepios a Shiana. Então ele revela que ela atrapalhou um dos negócios de seu pai, o que na verdade deixa Vus contente. Então, como presente, ele pretende dar uma opção. Ele revela que o contrato que seu pai fez a colocará em perigo. Então ele o rasga, e diz que depois dela assinar, ela receberá uma tatuagem e se tornará uma escrava do grupo Lunasa. Ele carrega uma lua crescente no pescoço, o que significa que ele também é um escravo de seu pai. O pai dele já colocou os olhos nela, então, se ela partir agora ela terá problemas. Evus sugere que ela finge entrar no contrato enquanto trabalha para ele, mas Shiana se lembra de que ele trai as pessoas regularmente na história original. De repente, a dor da tatuagem dele se torna insuportável, fazendo ele colapsar de joelhos, ofegante por ar. Ele parece muito desesperado ao implorar a Shiana ajuda, e com base na tatuagem dele, ela tem certeza de que o pai dele está lhe maltratando. Dias depois, Helena está em um café aproveitando o menu, com Shiana feliz que ela tenha gostado do lugar. Helena pergunta por que está tão difícil de vê-la ultimamente se elas estão de férias, então ela fala de um jeito sem graça que sua mãe continua lhe deixando bastante ocupada, o que tecnicamente não é mentira. Mas Helena fica preocupada, e pergunta se não é porque ela está passando muito tempo com os meninos, o que Shiana garante que não. Helena continua falando, mas percebe que Shiana está muito distraída, então grita para ela prestar atenção, perguntando o que ela está pensando. Helena fica frustrada, já que foi Shiana que lhe convidou, então ela tenta se explicar dizendo que se distraiu por um segundo, mas no fundo, ela pensa em como na verdade, está ocupada. Acontece que ela está no meio de um dos pedidos de Evus, por isso ela continua olhando para o seu alvo. Ela assinou seu contrato com Evus 3 dias depois da sua reunião, e como ela já chamou a atenção do líder dos mercadores, ela não pode recusar seu pedido. Ela começa a se imaginar sendo assassinada pelos homens dele, então acha que não tem outra escolha, e ela também não conseguiu ignorar o pedido dele depois de ver seu desespero. Ela pensa na situação, e a tatuagem injeta um veneno caso ele revele alguma informação secreta do grupo. Ela não acredita que esse homem pôde colocar algo assim no seu próprio filho. Ela nota como a punição que Evus escolheu para o contrato deles é bem melhor que o veneno, e ela até acha engraçado, lembrando de quando Evus mencionou que a punição seria um taco flamejante acertando a bunda de quem descumprisse o contrato. Ela percebe que ele não parece ser alguém tão ruim, mas de repente, ela nota seu alvo se levantando. Ela decide seguir ele um pouco mais para ter certeza antes de terminar a missão, então sugere uma caminhada para Helena, mas ela continua protestando, querendo terminar de comer seu bolo. Mais tarde, ela observa ele por um binóculo, e está observando tudo do telhado junto com Evus. Ela admite que está cansada, então quer fazer uma pausa por um tempo. Shiana revela que trouxe algo para ele, oferecendo um belo sanduíche, mas ele decide recusar. Ele nota como ela tem feito todos os pedidos que ele fez muito bem, mas ela acha que não é nada demais, e está apenas valendo o seu salário. Ela nota como Evus está ficando cada vez mais sério e menos sorridente à medida que se aproxima, e percebe que essa é sua verdadeira personalidade, então se pergunta que tipo de vida ele está levando. Ela percebe que ele está sofrendo, e decide perguntar como ele planeja se vingar do seu pai. Mas ele a deixa irritada, dizendo basicamente que isso não é da conta dela, e pede para ela apenas cumprir seu papel. Então ela grita com ele, explicando que se ele lhe contar ela pode ajudar ou ficar fora do caminho. Ele parece desistir, e conta que criou uma companhia temporária, onde pode fazer alguns projetos falsos, então quer explorar a fraqueza de seu pai e fazer ele investir uma boa parte de sua fortuna nessa companhia, e ele também vai envolver nos projetos as atividades ilegais que seu pai tem, fazendo todos os envolvidos irem para a cadeia. Mas ele sabe que um nome poderoso como o dele não ficará atrás das grades por muito tempo, então vai roubar tudo o que pode enquanto ele estiver preso. Ele avisa que isso tudo vai ser só o começo, então Shiana se pergunta o quanto ele odeia o seu pai. De repente, Shiana percebe que o alvo se moveu, e ele finalmente deixa seu escritório. Evus se levanta e manda ela se apressar. Eles se preparam para ir, mas de repente Shiana se surpreende quando ele a pega nos braços. Ela pergunta desesperado o que ele está fazendo, então, Evus explica que vai demorar demais pegar a escada, pronto para pular com ela. Ela tenta argumentar que isso não é uma boa ideia, mas ele manda ela se segurar, antes de se jogar para baixo de repente. Shiana continua desesperada, mas de repente ele pega um papel e rasga ele, então isso lança uma magia que congela a queda deles.
Evus pousa como se nada tivesse acontecido, e lembra que eles precisam alcançar o sujeito, enquanto Shiana se recupera de quase ter morrido de novo. Ela está tremendo, muito chocada para andar, então Evus olha para ela, antes de pegar ela no colo de repente. Eles continuam perseguindo o cara, mas seu caminho é bloqueado por algumas mulheres e eles o perdem de vista. Então Shiana finge estar dormindo, enquanto o garoto se aproxima das mulheres explicando que sua irmã mais velha bebeu demais, enquanto pergunta se por acaso elas viram seu pai passando por ali. Elas acham o jeito que ele está ajudando sua irmã adorável, e sentem pena por ele ter um pai tão frio. Ele começa a descrever o sujeito para elas, então uma delas admite que viu alguém assim entrando na cabana Yasur. Elas ficam em dúvida se menores podem entrar naquele lugar, mas acabam explicando o caminho para ele. Ele agradece a elas pela ajuda, e logo seguem para a cabana Yasur. Shiana acha que ele é um ótimo ator, o que ele agradece, mas lhe insulta dizendo que graças a Deus ela não precisou fazer nada, o que irrita Shiana. Eles chegam até o lugar, e lá dentro, eles veem um monte de pessoas se divertindo e bebendo, então Shiana nota que esse é o equivalente a uma balada nesse mundo. Eles continuam procurando pelo alvo, enquanto Shiana percebe que as pessoas da sua vida passada também eram bastante parecidas com eles, enquanto a única vez que ela dançou na sua vida foi quando precisou se fantasiar de mascote em um de seus empregos. De repente Vuz mostra que encontrou o sujeito, apontando para 3 homens conversando numa mesa. Ele acha que eles vão acabar chamando muita atenção se aproximarem de repente, e pergunta se ela tem alguma ideia para criar uma distração. Mas Shiana fica nervosa, e percebe como é irônico pedir isso para uma pessoa que quer ter uma vida discreta. Mas ao mesmo tempo, ela lembra que está sendo paga para fazer isso, então precisa fazer, mesmo se achar desconfortável. De repente ela percebe uma dançarina, então tem uma ideia para distração, pedindo a Evus que lhe dê um pouco de tempo, e também avisa que ele vai precisar pagar a mais, já que ela vai precisar se humilhar. Ele fica desconfiado, mas aceita, então ela sai, enquanto ele deixa claro que está contando com ela. Ela olha pro palco se perguntando se vai mesmo fazer isso, mas percebe ele encarando, então não tem outra escolha a não ser subir. Ela tenta lembrar que também estava envergonhada quando começou aquele trabalho de mascote, mas no fim, ela ganhou seu dinheiro, então, manda as dançarinas se afastarem. Ela declara para as garotas que elas podem dançar bem, mas ela está ali para se divertir, então ela grita alto pedindo a atenção de todos. Ela continua gritando, e de repente, manda quem quiser se divertir tirar suas cuecas e fazerem barulho. Todos no lugar olham para ela confusos e constrangidos, mas ela tira seu capuz e começa a dançar com tudo o que tem. Ela tenta todos os estilos que sabe, dançando desde os egípcios e até uma carpa. Assim como antes, as pessoas não conseguem evitar, e todos começam a rir sem parar. O alvo deles também não acredita no que está vendo, enquanto Evus aproveita a oportunidade para encher seu copo. Ela percebe que pode realmente morrer de vergonha depois disso, mas decide ir até o fim, então continua dançando e pedindo para eles fazerem barulho. Mais tarde, um homem pergunta por que o clube está tão animado, então seu amigo explica que uma garota elevou o astral de todo mundo mais cedo, explicando que ela era uma garota hilária. Ele se pergunta o que está acontecendo, então olha ao redor, e não acredita que todo mundo está dançando como um peixe. Shiana está fora do clube, completamente deprimida por ter passado por uma vergonha dessas de novo, e se pergunta onde diabos estava com a cabeça quando decidiu imitar um peixe. Ela lembra como usava fantasias de animais no seu antigo emprego, e não acredita que conseguiu repetir isso sem nenhuma fantasia, achando que sua vida social acabou. Evus finalmente encontra ela, e lhe agradece por ajudar a conseguir a informação que precisava parabenizando seu trabalho. Ele acha que precisam ir, mas de repente Shiana percebe uma coisa, e ela cai no chão como uma batata. Ele fica encarando ela em silêncio, até que ela admite que precisou usar toda a sua energia na dança. Ele começa a levantar ela, e ela se recusa a subir nas costas dele de novo, mas percebe que não tem outra escolha a não ser se humilhar ainda mais. Ele carrega ela de volta, enquanto ela se desculpa pelo trabalho que está dando, mas ele acha que está bem, e lembra que eles sempre podem mentir e dizer que ela está sendo carregada pelo irmão depois de beber demais. Shiana decide parar de se importar, notando como o dia todo tem sido terrível. Mas de repente ela é atraída por um cheiro familiar, e percebe um vendedor de espetinhos. Ela fica surpresa com a variedade de sabores, e ele tem até peixe grelhado no espeto. Mas isso faz Evus ficar vermelho, e ele começa a lembrar do jeito que ela dançou de novo, admitindo que talvez nunca se esqueça disso. Ele garante que não é nada e pergunta se ela está com fome, mas Shiana fica ainda mais irritada com ele, sabendo por que ele está rindo. Ele compra 2 espetinhos para ela, que tenta oferecer um pouco para ele, mas Evus deixa claro que comprou os 2 para ela comer sozinha, sorrindo enquanto explica que ela precisa comer muito porque ainda está em fase de crescimento. Shiana dá um basta, e ela ameaça espetar ele se ele não comer, antes de fazer uma birra em cima dele. Isso faz Evus tirar ela de suas costas, então ela percebe que ele deve estar com raiva. Ele se aproxima bastante dela, que fica nervosa olhando para ele encarando, e Shiana se pergunta confusa o que ele está pensando. De repente ele abre a boca, e Shiana fica surpresa, e fica bastante constrangida enquanto ele morde um pouco do seu espetinho. Ele pergunta se ela está feliz, enquanto Shiana continua sem reação, percebendo que ele lhe pegou com a guarda baixa.
Ela continua comendo seu espetinho irritada, e começa a criticar ele, se perguntando por que diabos ele ignorou a carne e deu uma pequena mordida no vegetal. De repente ela percebe que nunca o viu comendo nada além de leite e água, e também lembra dele comendo um pó estranho. Ela se pergunta se ele é viciado em alguma coisa, quando de repente Evus chama sua atenção. Ele admite que já tinha se preparado a obrigar ela a fazer coisas terríveis para atingir seu objetivo. Ela percebe que ele não tinha intenção de manter sua palavra, mas por algum motivo ela não está surpresa. Então ele admite que mudou de ideia, explicando que a informação que juntaram já é mais que suficiente, e garante que ela pode pedir o que quiser, antes de confessar que trabalhos sujos não combinam com ela, o que parece lhe pegar de surpresa. No dia seguinte, ela está fazendo um suco de laranja, lembrando como Evus disse que ela tem uma boa família e pediu para ela aproveitar isso ao máximo. Ela continua pensando nisso, e nota que Evus é diferente da história original, e se pergunta por que todos os personagens são diferentes de como foram descritos. De repente seu irmão aparece e lhe dá um susto, perguntando se ela está fazendo um suco para ele. Ele bebe o líquido verde sem pensar, enquanto Chiana pergunta o que ele está fazendo, pensando em como fez isso para Evus. Mas Aaron começa a passar mal de repente, e Karen fica espantado, gritando que ela está tentando matar ele. Mais tarde, ela vai até o escritório de Evus, que não entende por que ela age como se nem precisasse da sua permissão para entrar. Ele imagina que ela já se decidiu, e concorda que receber o pagamento é o melhor, já que assim ela pode desistir o mais rápido possível. Mas ela avisa que não é isso, e menciona como o líder do grupo não lhe deixaria em paz se ela simplesmente saísse, além de lembrar de como ele pediu sua ajuda. Evus explica que acharia um jeito de impedir, já que o líder não se livraria de alguém útil como ele de qualquer forma. Ele comenta que é do tipo de pessoa que faz tudo o que precisa para conseguir seus objetivos, então Chiana lembra como sua casa estava cheia de panfletos de mercadorias e cupons. Ela pergunta se ele foi o responsável por fazer sua mãe aumentar sua dívida, o que ele apenas admite que sim sorrindo. Ele pergunta se mesmo assim ela ainda quer trabalhar com ele, enquanto Chiana fica sem reação por um tempo, sabendo que o melhor seria evitar ele. Mas ela lembra do dia que compraram aqueles espetinhos, e sabe que ele não é um lixo completo, então não acha que precisa quebrar seu contrato. Ela admite que quer, mas declara que é porque não existe nenhum cliente que lhe paga tão bem quanto ele. Ele nota como ela é uma interesseira, enquanto ela também explica que agora que as finanças da sua família já foram prejudicadas, ela não tem muita escolha. Ele fica surpreso ouvindo que ela pode cuidar dele depois que a vingança contra seu pai acabar, então ele dá um sorriso, antes de explicar o que ela vai precisar fazer dessa vez. De repente, ele manda ela revisar todos os documentos, enquanto Chiana não acredita no tamanho da pilha de papéis que precisa lidar. Depois de horas, ela finalmente conseguiu organizar tudo, e ele dá para ela um sanduíche caro. Ela agradece a ele, mas nota que ele vai comer aquele pó estranho de novo. Então, ela se lembra que trouxe algo para ele, e de repente coloca o jarro com o líquido verde na mesa. Ele fica confuso, mas ela explica que isso é uma refeição completa, então pede para ele parar de comer essa coisa estranha, e explica que bateu tudo o que conseguiu para fazer esse líquido delicioso. Mas ele acha que é só um líquido estranho, explicando que seu pó é nutritivo, além de agir como um remédio para dor de cabeça, estômago e aliviar o estresse. Mas ela grita com ele e manda ele não discutir, então ele olha de novo para a garrafa que ela trouxe. Ele pergunta se ela fez isso sozinha, o que ela confessa que sim, mas finge estar com raiva e toma o jarro dele. Mas Evus não reage, então ela fica irritada que sua psicologia reversa não tenha funcionado, mandando ele beber tudo de novo. Ela sai irritada e se chamando de idiota por se importar, mas de repente ela para quando ele agradece a ela pelo presente. Ele se prepara para beber, mas pede que ela não faça isso no futuro, já que ele não está acostumado a comer esse tipo de coisa. Ele explica que só existem dois tipos de pessoas que são gentis com eles, aqueles que têm motivos ocultos, ou simples pervertidos, achando que sem dúvidas, ela é o último dos dois, enquanto ela se pergunta o que ele está falando. Ele se pergunta por que essa coisa é tão amarga, e Chiana fica feliz que ele não passou mal com Maron, então sem dúvidas foi bom ela ter refeito sua receita. Então, ela pede para ele diminuir a quantidade de remédio que ele toma para não acabar criando tolerância, deixando claro que ele não deve morrer até terminar de pagar todo o seu salário. Ele suspira, perguntando se ela realmente o vê como um saco de dinheiro, mas de repente percebe que sim, notando como os olhos dela brilham pensando no seu dinheiro. De repente, eles ouvem uma batida, e o humor dele muda completamente. Dois funcionários entram, e explicam que o chefe do grupo Lunasa está querendo vê-lo com urgência. Ele disfarça e desanimado que já está indo, então pede licenças a Chiana por um momento. Mas de repente ele fica com uma expressão assustadora, mandando ela trancar a porta e não sair dali até ele voltar. Então as portas se fecham, enquanto Chiana se pergunta o que acabou de acontecer. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Pokébola Rosa.